meus amores, tudo bem? Confesso que eu demorei um pouco para achar o título, né, desse vídeo. Afinal, quem são os autistas, né? Por que que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Para explicar um pouco, porque está se disseminando pela internet comentários ou textos dizendo que os autistas nunca tiveram vidas aqui na Terra. E isso é totalmente errado. Há 1 ano e meio atrás, né, eu abri esse canal e eu contei a minha experiência e eu falei, né, num dos episódios, que os autistas são crianças de dimensões superiores, correto? Só que as pessoas não estão entendendo o que quer dizer isso. A nossa evolução, ela é de dentro para fora, ela é do micro para o macro. Vamos supor, todos nós somos espíritos encarnados, né? Vamos imaginar uma bolinha uma esfera de cristal, tá? Toda vez que você expande a sua consciência, você expande a sua luz. O que é a consciência? A consciência é a luz clareando tudo, né? Então, e o que é a inconsciência? A inconsciência é a escuridão, é aquilo que você não vê, é aquilo que você precisa trabalhar para clarear, né? Por isso que muitas vezes se comenta, a gente precisa aceitar as nossas sombras para colocar luz nelas, né? E para entender que tudo nessa vida aqui é aprendizado. Então, os autistas, eles são esses espíritos, igual a todos os outros espíritos, só que eles fizeram esse trabalho. Eles conseguiram romper com essa bolha, com essa camada da terceira dimensão. Através de quê? Através de muitas vidas aqui na Terra e em outros planetas também, né? Então eles chegaram na consciência de que são seres de outras dimensões, assim como nós um dia chegaremos nessa consciência, né? E isso um dia vai ficar aberto para todos nós, mas no momento não, né? Por quê? Porque vivemos ainda na terceira dimensão, vivemos ainda na dualidade, apesar de já ter esse movimento grande em prol da quinta dimensão, do não julgamento, do amor incondicional. 66, 67% ou até mais da nossa população ainda vive julgando, ainda vive xingando, ainda vive se comparando, ainda vive odiando, invejando. Então, está muito longe ainda, né? A Terra ainda está longe de ser um lugar compatível com esses seres autistas, né? O que acontece quando o autista nasce? Tá, então o autista, vamos recapitular, o autista então tem é como se fosse um espírito que tivesse que fosse essa esfera, né, essa esfera de cristal. Ele atingiu essa expansão de consciência magnânima, né, é a palavra que me vem agora. Então essa luz interna, o coração dele, vamos dizer, a luz vem do coração. Essa luz, ela brilhou tanto e trouxe tanto entendimento, através de tantas experiências de vida que ele teve aqui na Terra e em outros planetas, que ela se expandiu e acessou, né, acessou a consciência de que eles realmente não são daqui desse planeta, né? Realmente eles são de planetas de dimensões superiores, onde muitas coisas que aqui nesse mundo não tem mais valor. Então, é natural que quando esse ser nasce aqui, quando ele entra nessa camada densa, né, que é a Terra, né? Porque a Terra, na verdade, não é um lugar de quinta dimensão, mas os humanos que habitam aqui, né, nós seres humanos, a gente ainda está muito atrasado espiritualmente. Então há um choque, né? Uma incompatibilidade. Então o autista, ele fica fora. Ele suja. E toda essa terceira dimensão, com as suas interferências, espíritos, obsessores, sujeiras, larvas astrais,
traumas de outras vidas, por que que isso bate, por que que isso vem, porque isso tudo suja esse campo, suja essa esfera de luz. Então, essa esfera que antes era totalmente límpida, transparente, quando ela vem para a Terra, lembrando que eu estou falando que essa esfera é um espírito, quando ela vem para a Terra é como se passasse uma prata, né? Tanto por dentro quanto por fora. Pensa assim num líquido prateado, como se essa esfera espelhasse tanto dentro quanto fora. Por quê? Porque ela está espelhando, minha voz está falhando, ela está espelhando as suas próprias vidas, porque sujou, entende? Não é a criança não pode vir limpa, ela vem limpa, mas quando ela chega aqui, toda essa terceira dimensão suja esse cristal, suja esse espírito. E ele não consegue, então, aterrar como deveria. Ele não consegue, então, ficar consciente. E mesmo ele estando consciente, toda criança autista vai ser diferente das outras crianças. Porque as pessoas hoje têm a ilusão de querer encaixá-las, de querer que elas se tornem uma criança da terceira dimensão, mas pensa um pouco. Essas crianças vieram para nos fazer aprender que nem tudo que é importante nessa terceira dimensão é importante na quinta. Aliás, quase nada do que é importante na terceira dimensão é importante na quinta dimensão. Por exemplo, a fala, né? Eu tratei já de várias crianças que têm problemas com a fala. Por quê? Porque na quinta dimensão a linguagem ela é telepática, né? A gente não precisa exercer todo esse aparelhamento que nós temos aqui, né? A gente não precisa falar fisicamente. Então essas crianças elas levam sim mais tempo para falar, porque elas se comunicam telepaticamente. Mas como que você vai saber se a sua criança se comunica telepaticamente se você olha para ela e ela está ausente? Mas sabe por quê? Porque as suas vidas passadas que você teve com essa criança, porque essa criança não nasceu na sua família à toa, né? São crianças que já tiveram passado com esse pai, com essa mãe, com esse irmão. Então, a gente precisa, né, fazer um tratamento que limpe esses espelhos. Enquanto esses espelhos estiverem refletindo no campo energético dessa criança, no campo áurico dessa criança, vai estar lá sujando, a criança não consegue vir, ela não consegue chegar aqui no planeta Terra. Isso acontece com todas as pessoas, só que nos autistas isso é evidente. E essa é a prova de que o quanto nós estamos sujos e o quanto a gente precisa limpar e o quanto a gente precisa tirar toda essa sujeira, toda essa manipulação que nos foi imposta há muitos anos atrás. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas o que eu quero dizer é que é possível sim. E é muito simples, né? Quando a gente se direciona para um tratamento adequado, né? Eu não estou dizendo que a alopatia, a medicina tradicional e todos os tratamentos que se tem hoje para os autistas não façam diferença, não é isso. Mas focar só nisso é errado, né? Focar só nisso, você está limitando a vida do seu filho e você está limitando a sua vida também, porque os autistas, eles têm um primeiro objetivo, né? Uma primeira missão do autista é elevar a vibração dentro da sua própria família. Toda pessoa que tem um autista na sua família toda família que tem um autista que nasceu entre eles é uma pessoa abençoada, mas abençoada se ela trilhar esse caminho espiritual, né? Trilhar esse caminho da espiritualidade. Então, né, eu desenvolvi esse tratamento, eu já estou atuando nele há 1 ano e meio, as crianças têm resultados surpreendentes, é muito bonito perceber
esse primeiro olhar dessa criança, é muito bonito você chamar o seu filho e ele atender. É muito bonito você ter essa resposta e saber que a criança tá aqui, ela está aqui, né? Mas do jeitinho dela, né? Porque a gente não quer que ela seja uma criança da terceira dimensão, né? Uma criança que seja uma caixinha, uma criança que não veja o mundo de uma maneira diferente, porque se esse mundo tivesse correto, não haveriam guerras, não haveria ódio, não haveria rancor, ressentimento, a gente teria um outro tipo de sociedade, um outro tipo de economia, um outro tipo de... Aqui seria uma terra totalmente diferente, mas é para essa terra que a gente está indo. E os autistas, eles têm esse papel fundamental. Mas se você, pai e mãe, não acreditar nisso, como você vai ajudar o seu filho? Como você vai ajudar ele se você está fechado para essas mudanças espirituais? Eu não estou falando de religião aqui. Aliás, a religião é uma das fontes, é um dos empecilhos, né, que faz você acreditar que o seu filho, ele nasceu assim, ele vai ficar assim e não tem jeito. Ou que, eu não vou fazer esse tratamento porque a minha religião é essa. Eu não vou fazer esse tratamento porque a minha religião é aquela. Meu Deus do céu, olha, eu tenho muita pena de você, né? Se você pensa assim, eu sinto muito porque pessoas como eu vieram para a Terra para disponibilizar essa evolução, para fazer essa limpeza, né, espiritual, para tirar esse prata, esse prateado, limpar, né, fazer desse espelho que está refletindo vidas e não consegue aterrar, fazer ele ficar cristalino, para que ele possa sim colocar os pezinhos dele aqui na terra, né? Veja bem, muitas crianças autistas, elas começam a caminhar na ponta dos pés. Isso é tão óbvio, as pessoas ficam perguntando, mas por que faz isso? Porque elas não estão aqui. A terra até, assim, chega a ser um incômodo, né? A terra, essa areia, né? Então elas caminham na ponta dos pés, né? Porque elas estão tão longe, tão fora. Agora, se você, pai, acha que a vida é só isso aqui, ó, é só isso aqui, né? É só esse corpo aqui, né? Se você acha, eu tenho realmente, eu sinto muita compaixão por você, né? E por você não estar propiciando essa evolução, fazendo um tratamento que é muito simples, né? O tratamento que eu faço, ele é simples, ele é à distância e ele tem esses resultados surpreendentes e são resultados permanentes e a partir dali a criança começa a evoluir cada vez mais. É um divisor de águas. Aqui no meu canal tem entrevista, né, com duas mães. Eu também não gosto muito de expor, né, os pais e as crianças que eu trato. Por quê? Porque eu não vim aqui para esse planeta para invadir ou divulgar a vida das pessoas só pensando em mim, né? Só pensando em eu avançar. Não, eu tenho maior carinho pelas crianças que eu trato, eu tenho maior carinho pelos pais que vêm me pedir ajuda. E eu só gravo uma entrevista quando eu acho que a pessoa está preparada para isso, né? Quando a pessoa tá preparada para expor, né, algo sobre a terapia, sobre o seu filho. Enquanto isso não acontecer, porque existem vários fatores, né? Quando eu vou fazer um tratamento de uma criança, eu estou tratando da família toda, né? Eu trato o pai, eu trato a mãe, eu trato a criança, e é tão simples, gente, é uma sessão, talvez duas, no máximo três, né? E às vezes, às vezes o maior foco, as maiores vidas traumáticas que aquela criança teve foram às vezes com a mãe, às vezes foram com o pai, às vezes a gente trabalha mais com o irmão. E uma vez limpado tudo isso, né? Uma vez
retirado esse espelho, essa sujeira, a criança consegue nascer nesse planeta, ela consegue aterrar e estar aqui. Então a família se torna um lugar de aconchego, se torna um lugar de amor, né? E é simples, né? Para quem não vivenciou isso ainda, ai, mas tem resultado? Óbvio que tem resultado. Mas você precisa aceitar isso, né? Você precisa mudar a sua cabeça, você precisa ampliar a sua consciência, você precisa abrir o seu coração para isso, né? Você precisa olhar o mundo de uma maneira diferente, né? E quando você abrir e olhar esse mundo de uma maneira diferente, você vai estar dando o primeiro passo em direção ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho. Eu sei que tem avós que podem escutar esse vídeo aqui, que tem tios, padrinhos dessa criança que podem, amigos que podem estar escutando esse vídeo aqui. Então, vá lá no canal, né? Uma outra coisa que eu sinto também é que tudo que eu tô divulgando aqui tá tendo uma resistência em ser divulgado de fato, né? Pelas redes sociais, porque esse tratamento que eu tô fazendo, ele reduz medicação, ele muitas vezes as crianças acabam não tomando mais nada de medicação. Ele abrevia, ele abrevia consultas em neuropediatras, ele abrevia o tratamento com fonoaudiólogos, ele reduz, não que ele vá, não é uma mudança assim, como é que eu vou dizer, ele vai contra, esse tratamento, ele é tão simples, e ele é tão bom, e ele é tão efetivo, e ele vai contra todo esse sistema de números e de dinheiro que se armou em cima dos autistas, né? Sem, de fato, conseguir fazer essa mudança na vida deles, né? Todas essas medicações, elas apenas tratam sintomas, crises, muitas delas anulam a criança completamente, né? Ou deixam a criança encapsulada numa bolha, sem a criança conseguir ter avanços de fato, e os pais estão achando que é só isso aí mesmo? Não, não, não. Existe todo um lado espiritual, que esse espiritual pare de ser tabu, né? A gente chama de espiritual aquilo que a gente não vê, mas crianças autistas, como eu um dia fui, né? Eu fui uma criança autista, eu não me considero mais, porque eu tenho ainda sintomas, né? Eu não gosto de barulho, eu sofro com principalmente problemas assim na minha cabeça, no meu ouvido, né? Muitas pessoas falam que isso é devido à minha mediunidade, né? Porque eu sempre tive mediunidade ostensiva, e até pode ser, mas eu fui uma das crianças que caminhava na ponta dos pés quando era pequena, e eu passei por muitas coisas. E a menina, ela consegue, né? A menina autista, ela consegue camuflar muito bem os seus sintomas, né? Ela consegue fazer isso, mas só quem sabe, só quem sente, entende, né? Mas seu autismo era leve, leve para quem vê, para quem tá do lado de fora, mas a gente que passa, a gente sabe muito bem do que a gente está falando. Então é com o meu coração aberto, né, que eu venho aqui me disponibilizar mais uma vez para ajudar você, pai, você, mãe, né, que tem um filho autista, né. Eu já fiz tratamento com autistas nível 1, nível 2, nível 3,
síndrome de Asperger, hiperatividade. E o tratamento ele é o mesmo e o resultado é colhido de acordo com cada criança, né? Tem crianças que em 50 dias já mostram toda uma diferença, em 30 dias, outras levam 3 meses, outras 4 meses, não importa. O tempo é de cada uma. Mas quando você olhar para dentro de você e trabalhar essas questões que estão sujando o seu campo energético, que estão sujando o campo energético do seu filho, quando você destravar isso, quando você limpar isso, você vai ter uma vida totalmente diferente. E você vai estar sim ajudando no nosso planeta a mudar esse planeta para um planeta de redenção, né? Para um planeta de regeneração, para um planeta da quinta dimensão. Muito obrigada por vocês terem ficado até o fim, ouvido as minhas palavras, né? Espero que que vocês tenham entendido, né, que as crianças autistas são crianças que já viveram muitas e muitas e muitas vezes aqui na Terra. E quando elas vêm para cá, todo esse ódio, toda essa comparação, todo esse julgamento, toda essa energia densa que os próprios seres humanos estão provocando, fazem delas um autista. Elas não seriam autistas se nós estivéssemos num mundo mais evoluído. Mas tudo tem a sua razão de ser, né? E elas vêm aqui para um propósito, e vocês podem ter certeza que o propósito maior delas é o amor com os familiares, é o amor com as pessoas que elas ainda querem resgatar. E começa tudo na família, né? Elas querem resgatar esse pai, elas querem resgatar essa mãe, ou esse pai que não acredita em nada, né? Esse pai que está preso na terceira dimensão, essa mãe de pouca fé, né? Essa mãe que talvez tenha que... É muito mais fácil para mim chegar nas mulheres primeiro, né? Então, assim, talvez essa mãe tenha que dar um grito dentro dessa casa e dizer, não, eu vou mudar essa realidade, eu vou ajudar o meu filho e fazer isso por ele. Se você, pai, você não quiser seguir isso, paciência, mas eu farei isso pelo meu filho, né? E esse pai também vendo a melhora da criança, talvez ele se dê conta de que a vida não é só esse mundo que nos apresenta aqui, esse mundo físico, né? Esses boletos para pagar, esse carro, essa casa. Existe todo um mundo invisível aos olhos de muitas pessoas, mas que os sensitivos e os médiums tem essa visão disponível para nós. Então, espero ter deixado claro, né, afinal, né, quem são os autistas, e até o próximo vídeo, então. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.